Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. A requalificação da Estrada Regional 265, que liga Mértola a Serpa, vai avançar. E este é, de resto, um dos temas da Conversa Atual desta semana. É nosso convidado, Mário Tomé, o Presidente da Câmara Municipal de Mértola. Antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade. Seja bem-vindo aos estúdios do Atual. Comecei por falar da Estrada Regional 265, mas podia também falar da Estrada Regional 267, ou da ligação transfronteiriça Mértola-Pomarão. O estado da rede viária do concelho de Mértola tem sido, nestes 4 anos, a sua maior dor de cabeça ou uma das maiores dores de cabeça? Antes de mais, muito bom dia, cumprimentar-vos, cumprimentar o projeto atual, a pessoa da Inês, toda a equipa, pelo trabalho notável que têm feito, promoção também do território e a forma como nos vão um pouco acompanhando aquilo que é o decisor político e aquilo que são os organismos públicos da região. Cumprimentar todos os bejenses também, todos os mortelenses de forma particular, naturalmente. O que me coloca da rede viária, sim, tem sido difícil, mas tem sido também uma das maiores apostas. Eu recordo que nós temos executados 3,5 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros de orçamento próprio na rede viária municipal, nomeadamente de Fernandes Cortecinos, Corvos Salgueiros, Brites Gomes, São Miguel do Pinheiro, portanto um conjunto de intervenções e outras projetadas também em muitos ramais, até com a administração direta. Depois temos executado uma parte muito importante da ligação transfronteiriça, é uma das nossas maiores bandeiras, é um projeto determinante para Mértola e até para a região. O município de Mértola está a fazer por Mértola e pela região. Por ter uma ligação transfronteiriça com a qualidade que a vamos fazer, faz isso, mas é de orçamento próprio. E, portanto, temos tido essa capacidade e passaram 3 anos e meio de um processo altamente complexo e não quero perder muito tempo, mas é importante que nos ouçam e percebam a dificuldade. Projeto, revisão de projeto, lançamento de concurso público, conduzir concurso público, consignar, visto o Tribunal de Contas, no meio parecer do ICNF, parecer da APA. Só muito espaço e muita burocracia pelo meio e que atrasam definitivamente os projetos. Atrasam definitivamente os projetos, mas a verdade é que ligação transfronteiriça Mértola-Pomarão, dia 25 de agosto, aproveito para anunciar aqui formalmente, vão entrar as primeiras máquinas no terreno, foi um trabalho enorme para cá estarem. Quis diferenciar, porque estamos a falar de decisão de orçamento municipal, município, um executivo que teve a coragem política de dizer vamos investir significativamente na rede viária municipal, com destaque para uma ligação transfronteiriça que nos dá outra dimensão. 265 e 267, Mértola, Serpa, Mértola, Almodóvar, são processos distintos, Governo Central, Ministério das Infraestruturas de Portugal, com quem conseguimos, felizmente, conduzir os processos e levá-los a bom porto. Dores de cabeça, encontramos as estradas no estado em que elas, infelizmente, estão, mas também chegamos a uma fase em que sentimos o dever cumprido. 267, Mértola, Almodóvar, visto o Tribunal de Contas, está a ser emitida a qualquer hora para começar a obra. A 265 foi lançado o concurso público nestes dias, portanto, obviamente, muito feliz e satisfeito de ver reconhecido uma reivindicação nossa e que claramente era necessária e justíssima para o Concelho de Mértola e para a região, porque não é um processo único de um concelho. Estes projetos, e ao fim e ao cabo, o arranque destas obras marcam, sem dúvida nenhuma, este mandato, mas estes 4 anos ficam também marcados por outras obras. E falo, por exemplo, da construção do lar de São Miguel do Pinheiro ou a Estação Biológica de Mértola. São também 2 marcas deste Executivo. Sim, eu digo isto com coragem, eu tenho um respeito enorme por todos os meus colegas, mas eu acho que o município de Mértola foi aquele que eventualmente mais execução conseguiu ter de obras e do ponto de vista financeiro, com o lar de São Miguel do Pinheiro, com a Estação Biológica de Mértola, que é a recuperação integral dos saleiros da EPAC, mas também com um centro escolar, que por vezes esquecem, que está com 70% de execução e com 5 obras de saneamento básico, obras absolutamente estruturantes para o território. Entre outras intervenções, tivemos também a capacidade de captar para Mértola o financiamento privado com uma instalação de uma superfície comercial que dá dinâmica empresarial local e resposta do ponto de vista da empregabilidade. E, portanto, foram projetos muito complexos, muito difíceis e que estão a concluir. E como eu fiz referência tantas vezes ao longo destes 4 anos, e faço agora, e digo isto também nos olhos dos mortelenses e de quem nos segue, não é só conversa de um decisor político, como tantas vezes coloca em causa, infelizmente. É evidências no terreno, que vai a Mértola ver estas obras e estes projetos a acontecer e, portanto, naturalmente que nos deixa satisfeitos e felizes porque vimos que o Concelho de Mértola seguirá o seu caminho de desenvolvimento. Para a concretização destes projetos, já que o Mário Tomé disse se há projetos que contam apenas com verbas do município, e falamos da estrada, desta ligação transfronteiriça, há aqui outros projetos em que os dinheiros comunitários foram fundamentais e a colaboração com o Poder Central também. Que casamento é que tem havido entre o Executivo da Câmara de Mértola e o Poder Central? Excelente.
com o Poder Central, com as entidades intermédias, nomeadamente a CCDR, a Autoridade de Gestão e a Comunidade Intermunicipal também, no Pacto da CIM, e da Cimbal, onde temos conseguido fazer essa ligação de forma excelente e foi determinante para ser esse complemento àquilo que é o investimento municipal. E, portanto, não é destas pessoas que faça este reparo, mas tem que deixar este reparo e elemento público. Financiamento quadro comunitário 2020 fecha em 23. Quadro comunitário 2030 inicia-se em 24. Não é preciso dizer muito mais coisa para perceber que alguma coisa não está bem, que é urgente acelerar e que não depende única e exclusivamente, repito, da CCDR ou da Comunidade Municipal. Mas perdemos aqui na região e neste território oportunidades. Perdemos e, sobretudo, há uma questão muito central. E aqui não considero perder, considero ganhar uma parte do tempo para deixar esta reflexão. Os fundos comunitários têm que ser usados para aquilo que são as necessidades. Há planos que determinam isso, mas muitas vezes obrigam municípios a ir atrás. Isto tem financiamento, vamos fazer. Não. E não é aquilo que o território Exato. precisa. Por isso é que em Mértola o município decidiu investir 6 milhões de euros numa ligação transfronteiriça, porque a rede viária não está prevista no financiamento. E nós fizemos-la. E fizemos-la porquê? Porque é o que o território verdadeiramente precisa e não aquilo que os fundos iriam determinar. São determinantes os fundos comunitários, repito, obviamente que o são, agora é preciso casar melhor isto, dar-lhe uma agilidade processual que garanta que as coisas são bem feitas, é verdade, mas tem que ter essa agilidade e ir mais de encontro àquilo que são as necessidades efetivas dos territórios e que promovam o seu desenvolvimento. Mas aí também depende um bocadinho do poder de negociação do Governo de Portugal em Bruxelas. Também depende, naturalmente, e sobretudo da forma como se negocia em termos de prazo e como temos depois de capacidade de executar. Agora, quando se pede a um autarca, um presidente de Câmara que tem que fazer um projeto, uma revisão de projeto, para contratar o projeto, tem de seguir os trâmites da contratação pública, para a revisão de projeto, igualmente. Que para conduzir um processo de licenciamento tem que seguir um conjunto de entidades. Para conseguir um visto do Tribunal de Contas, um conjunto de processos. Depois é muito difícil casar isto com os timings da execução dos fundos, as coisas derraparam e acabam por se perder oportunidades e muitas vezes foco na gestão dos territórios. Nós tentámos, em Mértola, fazer-se ter sempre o foco naquilo que eram as verdadeiras necessidades do Conselho e que acredito plenamente que o estamos a conseguir. Quando falamos de territórios do interior, como é o caso concreto do Conselho de Mértola, falamos de conquistas que há já muito tempo deveriam estar materializadas. Falo, por exemplo, a nível do abastecimento público de água às populações e do protocolo que foi assinado no ano passado entre a Câmara Municipal de Mértola e também as águas públicas do Alentejo e do Algarve, vai permitir abastecer de água as aldeias de Mesquita e Espírito Santo. Estamos no século XXI, isto é quase que impensável. Como é que é possível que hajam populações, e não falo se calhar só do Conselho de Mértola, falaria de vários locais no interior do Alentejo e de Portugal, como é que é possível que isto aconteça? É verdade. E é um lamento que eu já fiz publicamente várias vezes e que faço naturalmente também convosco. Como é que se desenha depois um projeto de abastecimento do Sotavento Algarvio a partir de uma tomada de água no Rio Guadiana, no Pumarém, em concreto Conselho de Mértola, para abastecer ao Deleite e ao Deleite o Sotavento Algarvio e não se considera o abastecimento a localidades que não têm a tal ligação em alta como são o caso das freguesias do Espírito Santo? Como é que isto se idealiza? E o município deparou-se, infelizmente, com essa realidade. Mas também, felizmente, conseguimos reivindicar junto de quem de direito. Aproveito, já o fiz várias vezes para deixar uma palavra de pressa à atual Sra. Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que tanto trabalhou este processo connosco e teve a coragem e a perspicácia de perceber a desigualdade que estava a ser feita e ajudar-nos a corrigir. Agora, considero que o trabalho do município neste processo foi exemplar, na reivindicação com conteúdo. Nós não reivindicámos fazendo barulho, nós reivindicámos com um conteúdo, com um processo bem preparado de reivindicando. E foi com uma satisfação enorme que assinámos o protocolo e, sobretudo, que temos conhecimento que as águas do Algarve estão no terreno a pedir elementos todos os dias para executar o projeto e para que seja lançado nos timings que estavam projetados para isso. E foi um processo muito importante para nós. Mas eu não sei se eu ia fazer, não tenho que aproveitar já neste ponto para falar sobre água. E dizer uma nota, e é uma das maiores conquistas do Conselho de Mértola e deste Executivo, Plano Nacional da Água. Foi idealizado, foi projetado, foram pedidos contributos, e aqui é aquilo que eu digo muitas vezes, e tenho que o dizer, não se pode só falar. E quem tem responsabilidades públicas ou que as quer ter, não pode só falar, tem efetivamente de fazer. O município, nas pessoas do seu executivo, que tenho o privilégio de liderar, fez o seu trabalho, contributos efetivos para o Plano Nacional da Água, devidamente documentados,
foi com uma E foram tidos em conta. com uma satisfação enorme que nós vimos, tanto vertidos no Plano Nacional da Água. Dê-nos um ou dois exemplos destes contributos que Mértola tenha dado. Dos Barragens mais... de reposição de caudal para a Ribeira de Carreiras, Terres de Cobres e Oeiras, e ficaram vertidos Terres de Cobres e Carreiras. E, portanto, isso para nós diz muito da importância daquilo que foi o nosso trabalho e é uma satisfação grande, porque é de médio e longo prazo, é verdade, a execução de uma barragem, mas a verdade é que, portanto, é um sinal extremamente positivo e que nos deixou muito, muito orgulhosos. E um passo importante para a qualidade de vida das populações. Obviamente que sim. E também, do ponto de vista do desenvolvimento, com uma eventual aproximação portanto, a um sequeiro muito mais assistido, com um incremento de água que é determinante para a região, para aquilo que aí vem também em termos de alterações climáticas, que vem ligar, obviamente, ao Rio Guadiana, e do ponto de vista dessa reposição de caudal, com barragens que possam assegurar essa questão, é muito importante a todos os níveis. E foi isso que nós efetivamente fizemos, e ver ser isso vertido no documento final que está para a execução, obviamente nos deixa felizes e satisfeitos. Já aqui tocámos algumas obras que têm marcado estes 4 anos de mandato, do primeiro mandato de Mário Tomé à frente da Câmara Municipal de Mértola. Quer salientar mais alguma obra que lhe pareça fundamental ter vindo a público e estar em vias de concretização? Na mina de São Domingos, enquanto localidade, que é um território tanto que nos projeta e que nos pode ajudar muito do ponto de vista turístico, é uma área de desenvolvimento determinante para nós, onde conseguimos executar um conjunto de projetos, nomeadamente uma asa, uma zona de abastecimento para as caravanas, o arrelvamento do campo de futebol. Pode parecer uma coisa menor e não é só para que o clube de futebol, que o merece também, que eu lá tenho o máximo respeito do São Domingos Futebol Clube, mas sobretudo que permite uma infraestrutura que depois possa ser projetada, organizada eventos e que o possam. E depois toda uma intervenção global que fizemos em infraestruturas de ruas na mina de São Domingos que necessitavam, que é permanente, que se mantém nesta altura. Nós já brincamos hoje em dia, também os políticos brincam com isto, não é? Que em altura de eleições temos que estar para... Não temos nada, nós continuamos a fazer exatamente aquilo que estava na nossa cronologia da ação e, portanto, mantemos esse trabalho. E deixo esta nota, que foi um projeto importante para nós e que vimos considerado. Também, com relação com o Governo Central, considero muito importante, não foi numa assinatura de protocolo, mas conseguimos que o Governo Central, o Ministério da Cultura, executasse finalmente, em articulação com a Gestão e Património Cultural, uma primeira recuperação das muralhas de Mértola, que estavam num estado, tanto já de avançada degradação, e também a Torre do Relógio incluída, que depois nós tivemos a capacidade aqui sim o município de cruzar, e a Frente Ribeirinha, que está fantástica, numa das aproximações mais importantes dos últimos largos anos em Mértola ao Rio, ligou-nos claramente e vamos continuar, e para quem é de Mértola e percebe melhor aquilo que eu estou a dizer, Frente Ribeirinha, da Boca da Ribeira até ao Cais, fase 2 até à ponte e fase 3 da ponte até às Azenhas, que estamos a projetar e que está muito próximo de estar concluído. Isso também foram intervenções muito importantes. Depois, tudo o que foi descentralização de competências na área da educação, conseguimos dar um incremento significativo naquilo que foi o investimento. Eu nunca considerei que se deveria discutir se o envelope financeiro era suficiente ou não. É educação, é investimento, é claramente prioritário. E tivemos essa capacidade e é uma área também que nos deixou muito, muito satisfeitos. Tendo em conta as especificidades do Concelho de Mértola, temos a sede Concelho, temos depois várias aldeias, mas depois temos muitos lugares. É difícil fazer esta gestão? Sexto concelho maior do país em área geográfica, 1.300 km² de áreas, 117 localidades habitáveis, com necessidade de tudo aquilo que é a gestão diária, como recolha de lixo, com recolha de tudo aquilo que é higiene urbana, tudo aquilo que é manutenção de infraestruturas. Obviamente que é altamente complexo, mas também é muito desafiador e quando é feito com paixão, acho que sinto uma convicção que temos conseguido fazer essa aproximação. E esse trabalho, mas sim, é um território difícil de gerir e que muitas vezes quem está de fora não consegue perceber bem o nível de complexidade de ter, repito, 117 localidades habitáveis. Nos últimos meses tem vindo à baila a intenção do Governo de deslocalização do campo de tiro de Alcochete. Falava-se no Concelho de Mértola. A Câmara de Mértola já veio a público várias vezes dizer que é claramente contra, no caso de que se concretizar esta intenção. Tem havido contactos ultimamente com o Governo? Que respostas é que tem, se é que tem respostas? Tem havido contactos da Câmara de Mértola para com o Governo. E respostas do Governo? Não nos responde. Não assumo, tivemos um e-mail de resposta, aqui uma resposta assim forçada, fruto de uma insistência minha, uma insistência já significativa, porque depois as pessoas também já vão conhecendo o meu estilo e eu faço questão de o assumir e, portanto, fiz à minha maneira e a verdade é que tive essa resposta em que diz que não, para já não está nada considerando, portanto, quando for o caso, os municípios são envolvidos, entretanto, sai um despacho que permite
portanto, que a Força Aérea tenha acesso a 1 milhão de euros para estudar o processo, e os municípios continuam a ser envolvidos. Eu quero acreditar que não será Mértola, com certeza, que não teriam que nos ouvir, e portanto isto é um lamento, é um repúdio para com o comportamento do Governo Central, que não nos ouça e que nem que seja para dizer não, Mértola não está a ser considerado, porque eu tenho que dizer isto, Inês, não estamos a falar de qualquer concelho deste país, não somos mais que ninguém, mas atenção às especificidades, estamos a falar do pleno Parque Natural do Val do Guadiana, estamos a falar de um dos concelhos mais intacto do ponto de vista de biodiversidade, do concelho que o maior investimento público fez no país, com uma estação biológica, um centro de investigação virado para o mundo. Portanto, neste mandato... Que vinha seria um projeto altamente penalizador para o Conselho. E com uma agravante. O que é efetivamente? É um campo de tiro para se ficar a fazer treino militar de tiro intensivo e que vem destruir tudo isto que eu refiro e colocar em causa um projeto de desenvolvimento? Ou estamos a falar de uma mudança toda de infraestruturas? Nós precisamos de saber com urgência. E o Governo Central vai ter que responder à Câmara Municipal de Mértola, porque nós vamos estar a fazer aquilo que temos estado a fazer, que é com uma periodicidade constante a colocar questões e exigimos uma resposta imediatamente. Já aqui falámos de obras, falemos agora de eventos. Mértola tem alguns eventos que fazem a diferença. Falo, por exemplo, do Festival Islâmico ou falo da Feira da Caça. Essas têm sido também apostas ganhas. Eu fui fazendo esta referência também ao longo dos últimos 4 anos. Os eventos foram sempre encarados muito mais do que aquilo que é o momento festivo. São claramente, fazem parte clara de uma estratégia de desenvolvimento e de promoção de um Mas o facto de serem diferenciadores de uma forma faz a diferença. Faz a diferença e assume-nos como uma marca. E a questão do Festival Islâmico é um excelente exemplo da forma como o nosso património cultural e histórico é projetado naquela altura. A Feira da Caça, como o nosso património ambiental e natural é projetado. E temos conseguido fazer isso com essa diferenciação e, repito, usando, entre aspas, naturalmente, os eventos e todos esses momentos que temos como ferramentas de promoção de um território de forma coletiva, em que envolve toda uma comunidade, o município, setor privado, setor individual, instituições, e claramente temos conseguido fazer isso de forma coletiva. E também aqui, digo isto com orgulho, foram eventos enormes, aqueles que foram conseguidos ao longo dos últimos anos e que nos deixam, obviamente, felizes e orgulhosos também. Quer sejam obras, quer sejam eventos, das propostas com que se apresentou a votos há 4 anos, ao fim e ao cabo as propostas que apresentou ao eleitorado do Concelho de Mértola, alguma ficou na gaveta e porquê? Ficaram algumas na gaveta, não foi bem ficarem na gaveta, estão sendo trabalhadas e demoram os tais tempos que eu falei da estrada transfronteiriça. Algumas estão a ser trabalhadas há 2 anos, 3. Vai ser uma realidade a nova zona empresarial e logística de Mértola, mas está a ser trabalhado o plano pormenor, que envolve um processo administrativo legal altamente complexo, o projeto em si. Está a ser trabalhada a cintura verde de Mértola, que é o melhoramento e uma zona verde naquela zona toda do pavilhão até cá acima. Está a ser projetado um conjunto de intervenções a nível de saneamento básico e também rede viária, com a estrada que nos liga para Pulo do Lobo à Corte Gafo, com a estrada que liga o tão famoso desvio da Ponte do Vascão. Portanto, execuções e projetos que são amplamente necessários. Uma área onde não tenho problemas em assumir. Muitas pessoas me dizem que não sei se essa comunicação é a melhor. Eu acho que a verdade é sempre a melhor das comunicações, e nós na área da habitação conseguimos fazer algo muito importante, que foi projetar o futuro. É verdade que do ponto de vista administrativo ou legal demos passos significativos que ainda não se conhecem, mas do ponto de vista efetivo foi uma área onde nós queríamos ter feito mais, e fruto daquilo que não foi da dedicação, essa eu assumo, tenho a certeza que nos dedicámos todos os dias, eu, a equipa e os funcionários do município, para conseguir executar aquilo que tínhamos projetado, mas do ponto de vista administrativo ou legal e burocrático não conseguimos efetivamente ser tão celos quanto desejávamos, mas tenho a certeza, Mário Tomé, ou quem for, que no próximo mandato tem tudo preparado para que apareça habitação, portanto, e uma resposta significativa do ponto de vista da habitação. Até deixo aqui uma nota, aquilo que está a ser projetado do ponto de vista, e deixo esta abertura aqui sem problemas, estaleiros municipais, quem conhece bem, mudar para a zona onde vai ser feita a zona industrial, junto ao Canil, e onde estão os estaleiros municipais atualmente será toda uma zona de autoconstrução. Mértola tem, do ponto de vista de morfologia do seu terreno, as características que tem, e portanto era difícil, mas encontramos o sítio, e isso vai resolver durante décadas o problema da habitação e da resposta em Mértola. Demorou mais do que desejávamos, mas sobretudo foi muito bem projetado, idealizado, e vai dar os seus frutos, obviamente. A recandidatura de Mário Tomé à Câmara Municipal de Mértola foi tornada pública. Qual é o principal compromisso que assume com a população do Concelho nestas eleições de 2025? Estas questões têm sempre um cariz pessoal também. E o meu maior compromisso é quem vão continuar a estar à disposição para liderar Mértola é o Mário Tomé
que iniciou em 2021, que em 17 foi vereador, que em 8, 7, a própria não sei, foi funcionário na escola profissional, fez essencial, é esse que vai continuar a ter. Com verdade, com aproximação, dizendo muitas vezes aquilo que não é possível fazer e dizendo sempre a verdade sobre aquilo que é possível fazer e com o meu maior compromisso é o da dedicação extrema. E essa evidência está no terreno. Tenho tido todos os dias em que me dediquei a este desafio. É um projeto, do ponto de vista profissional, o mais importante projeto da minha vida, no qual tenho um orgulho enorme em estar a desempenhar as funções de desempenho e que estou disponível para as continuar a desempenhar se os montelenses assim o entenderem. Mas, em síntese, digo isto, o meu maior compromisso é o da dedicação extrema, tal como tenho tido todos os dias e que vou continuar a ter. E mesmo para terminar, até o último dia deste mandato, é sentimento de dever cumprido? Até o último dia, sim. Um enorme sentimento de dever cumprido. E eu já falámos isto na nossa conversa, falo muitas vezes, evidências. Mais do que conversas, evidências. É ir a São Miguel do Pinheiro, o lar está lá, o modelo de gestão está preparado, visto o Tribunal de Contas vai entrar em funcionamento nos próximos dias. A recuperação integral dos touros da EPAC está lá, toda a gente vê, estão recuperados, para além do projeto em si, estação biológica, galeria de biodiversidade, reservas do Arquivo e do Museu de Mértola, a recuperação integral e o embelezamento daquela zona do território. O centro escolar é uma realidade, está lá, a captação de investimento privado com a tal superfície comercial está lá, é uma realidade, as estradas no Conselho estão, ninguém pode dizer, o saneamento básico das várias localidades está executado, a Frente Ribeirinha a ir lá está executada, portanto, mais do que aquilo que o Mário Tomé possa dizer é as evidências no sítio. Quero, para terminar, e se me permitem, deixar uma palavra enorme a todos os funcionários do município da Câmara Municipal de Mértola, foram determinantes para que tivéssemos tido a capacidade de executar aquilo que executámos, a todos os presidentes de junta de freguesia, das 7 freguesias, sem qualquer exceção, que foram parceiros da nossa ação de uma forma muito presente e num apoio de complementaridade enorme e naturalmente um abraço de apreço e de carinho a todos os mortelenses. Mário Tomé, Presidente da Câmara Municipal de Mértola, foi um gosto. A conversa atual está de regresso já na próxima semana, naturalmente com outro convidado.